Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, estamos muito felizes aqui para o nosso segundo episódio de Na Vibe do Rei. Para você que não nos segue nas redes sociais, por favor, siga a gente. Vamos bater os nossos primeiros 100 inscritos aí, né, Matheus? Tá quase lá, hein? E bora, vamos pra cima, tá bom? Pode ser, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, segundo episódio, com muita alegria, muito fervor no coração para o assunto de hoje. O assunto que nós iremos falar hoje é um assunto muito propício para o momento. E nós estamos recebendo aqui uma pessoa super especial para nós, um homem de Deus, pregador do Evangelho, presbítero da obra do Senhor, congrega na Adipel Morada dos Pássaros, é conhecido no nosso campo Adipel. Estamos recebendo aqui com muita alegria Kleber Júnior, nosso amigo. Bem-vindo, Kleber. Obrigado, meu amigo Matheus. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por estar aqui. Esses dias eu vi, vocês lançando lá o podcast. E aí eu falei assim, nossa, que bacana, que é fora das quatro paredes, Sim. O que os meninos estão fazendo, o que os meninos estão apresentando. Então quero dizer que é uma honra estar aqui. Amém. Com o Daniel, com você, e que este propósito de vocês de iniciar algo seja muito frutífero. É isso que eu desejo para vocês, e que o Senhor nos conduza essa noite a algo muito impactante na vida das pessoas que nós alcançarmos. Amém. Glória a Deus. E nosso assunto de hoje, pessoal, hoje nós viemos com um assunto específico, com foco para poder passar, para que possa agregar a nossa vida, para que possa agregar ao nosso ministério, ao nosso chamado. E eu gostaria que você ficasse ligadinho aí, não sai da frente da TV não sai da frente do seu celular, foque aí no que nós vamos falar hoje, que eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você. Como o Daniel falou, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curte, comente. É muito importante para nós o seu comentário, porque através do seu comentário nós podemos melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Amém? E hoje o tema que nós temos é uma chamada com propósito. Eita Deus. Eita, tema forte, hein? Uma bênção. Uma chamada com propósito. E nós vamos começar a nossa conversa, Cleber, do princípio. Quando nós entendemos sobre chamada, Daniel, nós vemos quando Deus chama o homem por nome de Abrão, em um lugar onde ele tinha muita comodidade, onde ele vivia na casa de seus pais, tinha tudo que ele precisava, mas Deus o convida, ou melhor, o convoca, ordena a sair do meio da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele não conhecia, que ele iria mostrar ainda para Abrão. E para começar a nossa conversa, como é que se vive essa chamada sem conhecer o propósito? Explica para a gente aí. Mateus, eu acredito que tudo que o Senhor fala para nós, tudo que o Senhor nos direciona, ele tem um motivo muito específico. Por exemplo, na vida de Abraão, quando o Senhor fala para Abraão, olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio dos seus, e vai para uma terra que eu lhe direi. O Senhor tinha algo muito específico com Abraão. Não era só... Até porque Abraão é uma das grandes referências do Antigo Testamento. Então, o Senhor fala assim para Abraão, Abraão, eu vou te tirar do meio da tua parentela e eu vou te fazer viver os meus planos. Só que, na história de Abraão tem muitos altos e baixos. Por exemplo, ele duvida, logo depois da sua chamada, ele duvida do filho que Deus havia prometido para ele, que é Isaac. Sim. Tanto que, quando o Senhor renova a aliança com Abraão e diz assim, Abraão, olha, eu não me esqueci da promessa que eu te fiz. A Bíblia diz que Abraão sorri de si mesmo. Até aí, então pense comigo, ele sai do meio da parentela dele, que é a chamada dele, e até aí Deus fala, olha, eu vou te dar uma herança, eu vou te dar um filho. Até anos depois, muito tempo, ele já velho, ele não entende literalmente a chamada dele. Só que assim, o que acontece? Ele continua crendo no Deus que chamou ele desde lá do princípio. Mas a Bíblia diz que ele sorri quando o anjo aparece para ele e diz, olha,
as promessas estão de pé ainda. Aí ele vai sorrir de si mesmo, até porque o nome de Isaac significa sorriso. Isso. Então, toda vez que o Senhor nos direciona a algo, mesmo sem nós vermos, no meio da caminhada haverá algumas dificuldades, alguns desentendimentos. Só que, no meio da nossa chamada, mesmo não conhecendo o lugar aonde nós iremos, o Senhor vai confortando o nosso coração. É o que acontece quando o anjo fala: olha, eu ainda não esqueci da promessa. Eu estou contigo, você vai ter sim a promessa que eu te prometi. Aí, o maior exemplo é quando, depois da promessa se cumprir na vida de Abraão, o Senhor fala assim: olha, pega o teu filho. A Bíblia diz que ele fala assim, ó, Abraão. Aí Abraão responde: eis-me aqui. Olha, depois da chamada já iniciada e tudo. Sim. Aí ele fala: eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, vai para um monte que eu lhe disser. Olha isso. Ele inicia a chamada, sai do meio da parentela dele, desacredita da promessa que o Senhor tinha feito. E aí depois da promessa cumprida, no chamado dele, o Senhor fala: Abraão, vai para uma terra, vai para um monte que eu te disser. Abraão vai. Quando Abraão vai, ele vai com o filho dele, encontra o monte, quando eles estão subindo lá. Aí olha a chamada de quem não vê. Ele foi sem ver, sem saber o que estava acontecendo. Ele sabia do sacrifício, só que não sabia o que o esperava ele. Aí, no meio do caminho, com o filho dele subindo ao monte, a Bíblia diz que Isaac quebra o silêncio e fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, só que eu não estou vendo o cordeiro. Não estou vendo aqui aquilo que nós iremos ofertar. Aí ele diz assim: ó, Deus proverá para si uma oferta, meu filho. Então, toda vez que nós não enxergamos algo, o Senhor, no meio da chamada, vai nos direcionando ao caminho certo. O que nós temos que fazer é crer que o Senhor tem coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Então, para vocês que nos assistem, toda vez que o Senhor lhe direcionar um caminho e você não vê um caminho, você não entender o caminho que o Senhor tem, saiba que no meio desse processo de escutar a voz do Senhor, responder e ir em direção ao que Ele fala, o Senhor te dará mais direcionamentos ainda. Então, é basicamente isso. Eu preciso confiar no Senhor mesmo sem ver. Entendeu? Confiar no chamado do Senhor para a minha vida, mesmo sem ver. E é isso que eu consigo extrair da vida de Abraão. Abraão faz isso. Ele tem uma fé tão grande que ele é capaz de ir. Porque muitas das vezes a gente escuta a voz do Senhor, responde ele, mas não vai ao direcionamento que ele nos manda. Por conta do medo, por conta do que a gente pensa que é o certo, a gente analisa ser o melhor para nós, quando é o Senhor que sabe o melhor para nós. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, você acha que quando Abraão responde Isaac, né, fala assim: eis que ainda há de vir o cordeiro, né, que ele fala lá que Deus iria ainda preparar, né, a oferenda ali, né? Você acha que no coração de Abraão, na mente de Abraão, você acha que, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, eu acho que isso é um raciocínio interessante. Será que Abraão ele acreditava numa intervenção de Deus, ou então num Deus realmente querer saber aonde estava a adoração de Abraão? Né? Então eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes Deus ele dá um parecer para Abraão: ó, eu vou te dar um filho, e esse filho é a promessa, né? É a promessa. E nesse momento que Abraão ele olha para si mesmo e fala: meu Deus, mas a promessa vai morrer? Né? Então nesse momento que ele olha, será que ele olha para si mesmo e fala assim: cara, será que o Senhor vai deixar mesmo eu entregar meu filho para ele? Eu acho que isso é um raciocínio bem interessante. Será que no coração dele, o que ele pensava quando ele diz isso para o seu filho? Eu acho que Abraão entendeu algo que nós precisamos entender, que é amar mais o Deus da promessa do que a promessa do Deus. É verdade, é forte, hein? Entendeu? Porque a gente se apega tanto à promessa que às vezes nós nos esquecemos do Deus da promessa.
Então, assim, são pessoas que... desculpa falar, mas é a verdade. A promessa é cumprida e a gente se esquece dos pedidos, do que foi ali colocado. Entendeu? Então, nós sempre temos que amar mais o Deus da promessa do que a própria promessa. Quando Abraão responde, e essa para mim é uma das perguntas mais difíceis da Bíblia, como também uma das respostas melhores da Bíblia, e ele diz assim, Deus proverá, ele está mostrando, Daniel, totalmente a dependência de Deus. O coração dele talvez era assim, meu Deus, meu filho vai morrer. A promessa que eu esperei tanto tempo, mas aí a confiança dele no Senhor é tão grande que ele não solta a palavra ao vento. Ele diz, Deus proverá. E isso tem que acontecer conosco. Sim, e é até interessante que depois que ele solta essa palavra, a Bíblia fala que ele se retira com seu filho, né? E ele vira para os servos e dá outra resposta. Vocês fiquem aqui, isso, porque eu vou com o menino oferecer o sacrifício e voltaremos para vós. Então a confiança que ele tinha de que Deus iria prover, ia intervir na situação, era tremendo. Mas isso ainda assim não mudou a atitude dele de ir lá e oferecer. Ele iria oferecer o sacrifício que Deus tinha pedido, mas a confiança dele até o último momento, o último instante, ele era tão grande que ele foi obedecer 100% o que Deus tinha mandado. Eu acho que Abraão, se for olhar na história dele, eu acho que ele teve tanta dúvida da promessa que quando aparece ali para ele oferecer o filho dele, eu acho que ele já não duvidava mais de Deus. Eu acho que ele teve tanta dúvida antes, na hora de oferecer ele já não duvidava, ele acreditava 100%, ele já olhava para Deus e falava assim, eis-me aqui, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Cara, isso é extraordinário. Mas é igual eu disse no começo para vocês. Porque ao escutar a promessa de Deus, o direcionamento de Deus, a gente tem muito erro, Mateus. Sim. A gente duvida. Abraão é conhecido como, e no livro Heróis da Fé ele é apresentado. Sim. Tá até aí, até você. Vocês são demais. Como um dos heróis da fé, porém Abraão teve altos e baixos assim enormes. Tanto que ele fala a Sara fala para ele, olha Abraão, o ser humano querendo dar um jeito na promessa de Deus. Fala assim, a Sara chega nele e diz, Abraão, você tem uma promessa na sua vida, e como eu sou estéril, deite com nossa escrava Agar. Querendo ajudar Deus, né, cara? Ismael nasce, que é o filho de Abraão com Agar, só que o filho da promessa sempre foi Isaac. Então, assim, é o que vocês disseram e o que eu disse no princípio. Toda vez que nós somos direcionados, o Senhor, no meio do caminho, vai nos dando estratégias. Porque depois que Abraão sobe ao monte, deixa, como o Mateus disse, os servos de lado, fala, fiquem aí, olha o que acontece. Ele vai subindo, aí a Bíblia diz que pelo fardo estar muito pesado, ele pega o fardo e coloca sobre Isaac. Isso. O poder do compartilhar, Daniel. Porque tem muitas vezes, na verdade sempre, a gente quer assumir tudo para nós mesmos. Dizer, não, eu dou conta, esse fardo eu consigo carregar, e não entendemos o poder de compartilhar. Olhar, isso tem duas características, tanto para mim como para o Mateus, para mim como Daniel, do seguinte, meu irmão, eu estou passando por algo, eu preciso da sua ajuda. Meu irmão, me ajuda em oração. Meu irmão, me ajuda escutando um louvor, me ajuda com um direcionamento. Mas também tem o maior de todos, que é com Jesus. Porque ele mesmo disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mesmo com a resposta dele de voltaremos, algo aconteceu para que no Moriá ele vivesse algo muito incrível. Verdade. Entendeu? Então ele vai e compartilha o fardo que estava muito pesado com Isaac. Eu aprendo muito com isso, que nós precisamos entender a hora de compartilhar.
de não dizer eu sou forte o suficiente, pronto. Tem coisas que você vai ter que entregar para Jesus e dizer assim, no nosso propósito, na nossa chamada, dizer, Senhor, isso aqui é contigo. Nossa. Sim. Isso aqui é contigo, Senhor, eu não consigo. Mesmo estando no meio do propósito, Isso, no meio do chamado, vai ter momentos. E isso é tão interessante porque quando Abraão ele compartilha isso com Isaac, isso é também até para a gente colocar nos dias de hoje. Para quem estamos compartilhando? Exato. Sabe por quê? Porque quando o Abraão compartilha ali aquele fardo, aquele peso com Isaac, Isaac entende. Porque se fosse uma percepção de quem não entendesse, iria sair correndo. Isso. Iria sair de cima do holocausto e tchau, obrigado. Meu pai vai me matar? Mas não, ele compartilhou com quem ainda entendia o propósito de Deus, com quem estava ligado na mesma visão. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo assim, olha, eu pego o meu peso, coloco sobre você, mas olha, você entende o porquê estou fazendo isso. Isaac entendia. Exato. Aí entra outra questão, né? De que para você viver essa chamada no propósito, você precisa ter pessoas que estejam também vivendo no propósito, ligado no propósito. Então, nessa primeira parte, né, desse assunto, o que fica claro para a gente é que para viver uma chamada com propósito, primeiramente, confiança, conhecer aquele que é o dono da chamada, o dono do propósito, e não simplesmente qual é a chamada, qual é o propósito, mas conhecer o dono, aquele que enviou. E aí isso Abraão tinha de sobra. Eu vou falar uma frase aqui para vocês que eu já disse muito mesmo. E vocês vão entender a grandiosidade agora de Jesus. Vou só abrir um parêntese. Isaac vai para o sacrifício sem saber que era o sacrifício, do entendimento dele. Sim. Ele vai sem saber que é o sacrifício. Jesus fez algo extraordinário. Uau. Ele vai para o sacrifício sabendo que é o sacrifício. Entendeu a chamada? Entendeu a grandiosidade? Porque o que diziam para Jesus sai dessa cruz, faça o que para você é bom. Vou fugir da minha chamada. Só que Jesus entendia o chamado dele, que era ser o sacrifício vivo, o cordeiro imaculado, sem manchas. Então assim, Isaac vai para o monte sem saber que era o sacrifício. Jesus é tão incrível que ele vai para o sacrifício. Olha a chamada de Jesus, olha o propósito. Ele vai para o sacrifício sabendo que ele era o próprio sacrifício. Então, acima de tudo, nós devemos confiar no Senhor ao ponto de saber que não é o que eu quero, mas sim a vontade dele para a minha vida, no meu propósito, no meu chamado. E olhando para isso, Isaac era filho do homem de carne. Sim. Jesus, filho do próprio Deus. E ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia o que ele poderia fazer ali naquela situação. Mas ele entende que aquele sacrifício ele era o sacrifício. Então ele não foge disso em momento nenhum. E assim, às vezes, para viver esse propósito, tá dentro do chamado, é necessário ter a tal da obediência. E essa obediência, ela quase sempre, para você viver o propósito, ela tem que ser radical. Às vezes você tem que abrir mão daquilo que você mais ama. Sim. Me dá o seu filho, o único filho, aquele a quem tu amas, e oferece como sacrifício. Tá disposto a isso é muito difícil. Exatamente. Hoje eu vi uma pergunta e essa pergunta mexeu comigo. Eu fiquei pensativo, mas não é a mesma coisa. Fé ou obedecer? Qual que você acha que tem que vir primeiro? Esse fé ou obedecer, às vezes nós temos fé que, igual Abraão tinha, ele tinha fé que às vezes Deus iria intervir. Né? Como o Mateus falou, quando ele vai subir, ele já fala, voltaremos. Sim. Mas ele tinha fé que Deus poderia intervir e mudar aquela situação. Mas a obediência dele foi bem maior.
Cara, a obediência, porque às vezes a fé dele estava muito além disso, ele sabia que ele era em Cristo Jesus. Ele sabia que ele era em Deus, né? Ele sabia o amor que ele tinha a Deus, a obediência, o propósito que ele tinha. Ele sabia que isso era muito grande, mas mesmo assim, ele não deixa de obedecer. A Bíblia diz assim, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Entendeu? Então, quando eu decido obedecer, eu vou além do que eu acho bom ser para mim. É sobre isso. Porque a gente pensa assim, isso é pensamento nosso. Eu vou sacrificar tal coisa para me receber tal coisa. Quando no Senhor, quando eu planto obediência, eu colho os frutos da obediência. Não vale de nada o meu sacrifício pensando em outras maneiras e no jeitinho, quando eu não obedeço. Vai um conselho para os jovens: quer colher coisas boas? Plante coisas boas. A obediência só nos traz coisas extraordinárias. E a maior dificuldade da minha geração, eu acho que é essa: é obedecer. Sim. Porque o direcionamento do Senhor sempre é muito concreto, Daniel. O Senhor não tem ambas as partes, não. O Senhor tem só uma parte. É um direcionamento. Um direcionamento. Entendeu? O Senhor não tem essa de você vai conseguir viver o mundo e viver e depois orar, jejuar. É claro que você vai colher o fruto disso. Não tem jeito. Porque o Senhor é muito honesto. Sim. Mas as pessoas às vezes querem sacrificar, a gente da igreja mesmo. Querem sacrificar, mas não querem obedecer. Não adianta eu viver aqui um propósito com Deus, da igreja, e no outro dia não estar vinculado com as coisas do Senhor, obedecendo ao Senhor. Entendeu? Então eu preciso obedecer ao Senhor, ao invés de qualquer outro sacrifício. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Até porque essa frase é dita quando Saul, o Senhor ordena a Saul: Saul, vai lá e mate os amalequitas todos e destrua tudo. Aí ele vai, mata tudo, faz tudo. Aí sobrou algumas coisas boas dos amalequitas. Vou levar para Israel E oferecer em sacrifício. e oferecer. Aí o Senhor fala: olha, esses sacrifícios aqui, era muito melhor você ter escutado e me obedecido. Entendeu? Então, a obediência que eu necessito ter vai me trazer muitos frutos, ao invés de sacrifícios tolos. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa muito entender isso, sobre o verdadeiro propósito da obediência. Tanto é que quando Deus fala para Saul que não era para ele levar nada, e Saul leva, achando que Deus ia se agradar disso, em momento nenhum Deus pede isso para ele. Então às vezes a gente está fazendo coisa querendo agradar a Deus, mas a gente, em momento nenhum, Deus pediu isso da gente. Me obedece. Se você estiver me obedecendo, é melhor do que você ficar sacrificando coisa que eu não te pedi. Verdade. Sim, e mudando só um pouco o personagem, mas continuando no assunto, a gente tem José, né? Se a gente for pegar José, da linhagem de Abraão, né? E assim, é até interessante que toda a linhagem de Abraão, assim, linhagem próxima que eu falo, né? Porque se a gente for olhar, todos nós somos filhos de Abraão, né? Mas a linhagem próxima dele ali, a maioria passou por esses propósitos, né? Por essas etapas. A gente vê Isaac passando por isso, a gente vê Jacó passando por isso, a gente vê José passando por isso. E José, ele teve uma experiência, a gente falando de obediência, que em momento algum ele foi desobediente. Em momento algum. Desde a hora que ele teve o primeiro sonho até ele se tornar governador do Egito. Ele não foi desobediente. Mas a desobediência não nos dá o passaporte para não passar por dificuldade. Isso é que é o fundamental do cristão entender, que a obediência, ela não te dá a legalidade para você não passar pelas provações. E como é que a gente passa por essas provações? Queria ouvir de você, Cleber. Como é que a gente passa por essas provações sabendo que nós não podemos perder o foco da obediência? Como que a gente vence isso?
Assim, o Mateus, até na história de José tem algo muito, muito interessante. A Bíblia diz que José cuida das coisas de Faraó perfeitamente. Quando José apresenta isso, quando José apresenta ser gracioso, eu acredito que ele entende o chamado dele ali. Porque quando ele é governador, quando ele se torna governador, ele tem que mostrar tudo aquilo que ele passou antes. Com certeza. Porque tem muita gente que chega no poder e não entende tudo que o Senhor quer fazer através da vida dele com o passado dele. Então, quando José aprende a cuidar das coisas de Faraó com graciosidade, me ensina muito sobre o que ele estaria por vir. Me repete a pergunta, por favor, só para mim entender o final dela. Como você continuar vivendo essa vida de propósito, passando pelas provações, mas sem deixar de obedecer. Isso. Então, ele obedece, tanto que ele cuida das coisas de Faraó. Só que, independente das lutas que José passa, é traído pelos próprios irmãos, é jogado na cisterna, esquecido por todos, ele entende que o propósito dele é muito maior. Porque na nossa vida a gente tem que ser assim também. A gente tem que entender que o propósito de Deus tem que ser maior na minha vida do que as frustrações, os porvir. Sim. Esses dias mesmo eu vou falar uma experiência minha. Fique à vontade. Eu prego há um tempo bacana. Eu tenho um ministério sólido, graças ao Senhor. Jesus é muito bom comigo. Só que em meio ao meu chamado, muitas coisas são colocadas em jogo. Quando você decide verdadeiramente servir ao Senhor, e eu falo isso de todo o coração, você tem que abrir mão de algumas coisas que são muito importantes na vida de um ser humano. Por exemplo, você já viu, isso é incrível. Irmão, você vai cuidar somente das coisas da igreja e não vai cuidar da sua vida financeira. Meu irmão, você vai gastar todo o seu dinheiro tudo para Deus e sua vida, e o seu carro, e sua casa. Não estou dizendo que você não precisa cuidar disso, mas em meio à chamada, o sofrimento é necessário. Igual na vida de José. Porque José cuida das coisas e depois vive os propósitos de Deus. E olha o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a pregar e por muito tempo eu vivi só ministrando a palavra do Senhor. Era o mês todo pregando a palavra do Senhor. Chegou um momento, Daniel, que em meio ao sofrimento eu tive que escolher algumas coisas. Não perder o foco do Senhor, mas eu tive que... Hoje em dia eu faço faculdade. Só que assim, isso foi um sofrimento para mim. Abrir mão de, por exemplo, o que eu mais amo é falar de Jesus. Abrir mão das minhas agendas do meio de semana para pregar ou para estudar. Mas esse sofrimento é necessário para algo que eu vou viver com o Senhor daqui a uns tempos. Seja no meu meio de trabalho, seja onde o Senhor me levar. Sim. Eu preciso entender que o chamado e o propósito do Senhor é maior que os sofrimentos que eu passo. Entende? Então, assim, muitas das vezes o pessoal me pergunta assim: Kleber Júnior, eu tenho 23 anos, eu ainda sou novo, mas as pessoas me cobram. E aí, tá se formando? E aí, como é que você vai estar juntando dinheiro para comprar uma casa? Então, eu acredito que José entendeu que o cuidar hoje vai me trazer um futuro no Senhor com um propósito muito grande.
Sim. Entendeu? Então a gente não pode... É claro que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Eu preciso cuidar das minhas coisas, as minhas dificuldades, as minhas... Porque todo mundo passa. Sim. Todo mundo tem uma vez que vai deitar a cabeça no travesseiro e vai falar, Senhor, como é que eu vou conseguir? Mas nunca esquecer da chamada de Deus em meio ao sofrimento. O Kleber, é interessante isso que você está falando, porque quando a gente vai olhar na vida de José, na casa de seu pai, ele já tinha tudo isso que você está falando de conquistar. Ele já tinha tudo. José, ele era o filho mais querido, o filho mais amado. Quando o seu pai dá aquela túnica para José, ele fica, meu Deus, sabe? E tanto é que vai falar na palavra do Senhor que os seus irmãos têm até inveja. Então eles têm ali, ele tinha tudo que precisava. Tinha tudo que precisava. O seu pai já dava tudo isso para ele. Mas Deus, ele mostra para a gente que ele cuida da gente no meio do propósito, justamente por causa disso. Ele tira a gente do tudo, leva para o nada, para de novo depois nos exaltar. E foi isso na vida de José. Ele saiu do tudo, foi para o nada, viveu cenários ali que, cara, Sim. Cenários que só ele mesmo passou. É igual eu vi uma pergunta hoje, pensando sobre esse tema, eu vi uma pergunta hoje, falava assim, essa pergunta: como sonhar em meio a uma prisão? Como sonhar sendo apenas um servo, né? Olhando para olhos humanos, o que eu tô aqui? Eu sou um servo, eu sou um ninguém. Quando eu é preso, eu tô preso, eu não, sabe? E ele ainda sonhava, ele ainda acreditava, o Kleber, no propósito que ele tinha. Ele não deixou de sonhar na prisão. Então, Deus tira ele do tudo, leva pro nada e depois o exalta de novo. Vocês se lembram de... não vou falar de José, mas eu vou apresentar aqui a vida de Jacó e Esaú. Exatamente, é o que eu estava pensando agora. De sofrimento, ó. Esaú uma hora sai para caçar, aí ele caça. E aí ele volta para casa, a Bíblia diz que exausto, quase perecendo. Olha o sofrimento. Sim. Quando ele chega para Jacó com um prato de lentilha, aí ele fala: meu irmão, me dê esse seu guisado aí que eu tô pra... E daí sai aquela frase, né? Tô morto de fome. Isso. Tô pra perecer. Tô morrendo de fome. Aí Jacó vai lá e lança uma proposta para ele: não, eu te dou, mas eu preciso de algo seu. Eu preciso de um direito seu. O sofrimento, ele tem duas coisas que podem acontecer quando eu sofro. Ou ele me tira do meu propósito, ou ele me faz entrar no meu propósito. Infelizmente, o de Esaú foi sair do propósito. Verdade. Não troque um momento por algo eterno. Não troque o que é eterno por um momento. Aí ele diz: não, eu já estou quase morrendo mesmo. Toma, você tem esse direito. É do que vai me valer esse direito se eu estiver morto, né? Ele até diz assim, né? Então, em meio ao sofrimento, respondendo ainda a pergunta do Mateus, eu preciso me manter firme e dizer: olha, eu ainda tenho um propósito e eu tenho que continuar em meio ao sofrimento. Isso é verdade. E essa foi a visão de José, né? Lá na prisão, olha, eu tô aqui por um propósito. Sim. O Senhor me colocou aqui por um propósito. Isso. Então, se tem pessoas aqui que têm sonhos, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer de melhor. Exato. Né? E é isso que José faz. Ele interpreta os sonhos ali daqueles homens que fez ele chegar no alto escalão ali do Diz que da Bíblia Sagrada, o chamado que mais parece com o de Jesus é o de José. Exato. Porque ele suporta tudo. Talvez seja um dos maiores tipos, né, de Cristo. Com certeza. Com certeza. E a humildade dele em meio à dificuldade. Ser rejeitado no meio do seu. Não, ele é muito... É por isso que diz que ele é o mais semelhante de Jesus Cristo. O chamado dele
é muito semelhante ao de Jesus. E eu aprendo com tudo isso, e vou trazer uma perspectiva muito grande disso, é que quando eu sou gracioso, porque José era essa pessoa graciosa, ele entendia de graça do Senhor, eu preciso me conectar ao meu propósito de uma maneira que nenhum sofrimento me faça sair daquilo. Porque o que eu mais vejo hoje em dia no meio cristão é as pessoas desistindo por qualquer coisa. Não, hoje eu não vou no culto, eu estou desanimado. Jesus, eu nem vou orar hoje porque eu me sinto triste, hoje eu não vou orar. Senhor, eu não vou continuar esse propósito porque eu não estou na vibe, principalmente os nossos adolescentes e jovens. Não está na vibe do reino. Isso. Boa referência. Literalmente isso, entendeu? Então assim, eu preciso ir além. Eu sempre falo isso para os meninos. Eu falo assim, você precisa ir além das suas forças e entender. Gente, você quer ver uma coisa que te confronta muito, é a faculdade. É verdade. Você está de frente com tudo. Esse dia um professor meu, eu ia apresentar o trabalho, depois eu vou até mostrar para ele esse podcast que ele gosta demais. Ele falou assim para mim, Kleber Júnior, antes de apresentar o trabalho ele parou. Aí falou assim, gente, para um pouquinho. Aí eu olhei, Kleber Júnior, quantos anos você tem? Eu falei, professor, eu tenho 23 anos. Aí ele disse, cara, eu sou seu fã. Aí a sala todinha falou assim, eu também sou fã desse cara, eu também sou fã desse cara. Aí ele falou assim, ele falou uma frase que me marcou, ele disse assim, cara, você consegue transmitir o que Deus te deu para outras pessoas. E isso é muito incrível. E ele ainda disse assim, eu não sou cristão, não sou evangélico, mas o que você transmite de Jesus é muito incrível. Então, eu sou posto todo dia à prova, numa faculdade, em qualquer lugar. Sim. Então, transmitir o meu chamado em meio às tentações, às coisas, isso é entender ser gracioso. Entendeu? Porque, vamos mudar para o contexto de sofrimento, as pessoas dizem assim, você está perdendo sua vida, você está perdendo sua juventude. Não, irmão, eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Sim. Porque para mim viver algo com o Senhor, eu preciso estar literalmente focado no meu propósito, no meu chamado. Não adianta, o Daniel e Matheus, não adianta eu querer viver uma coisa que não existe. Eu sou muito assim, gente. Hoje em dia a gente é colocado a cada coisa, né? Por exemplo, as pessoas perguntam, Kleber, eu sou perdoado de tal coisa? Você é. Se eu pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai me perdoar pela minha vida impura? Com certeza. Só que agora, quando eu decido viver para o Senhor verdadeiramente, eu até disse para uma amiga minha esse dia, ela chegou em mim e falou assim, Kleber Júnior, eu já fui evangélica, mas eu estou meio afastada. Eu falei, Manu, muito mais importante do que a maneira que você se encontra hoje é o chamado que Deus tem na sua vida. Mas a partir do momento que você decidir viver para o Senhor, as coisas terão que mudar. Sim. De lugar. Isso é verdade. Decidir que o cenário não é um cenário que está na sua vida ali atual, não é o ponto final de tudo. Sim. E assim, a gente vai conversando, né, e vai vindo, né, as histórias bíblicas dos personagens, os grandes homens e mulheres de Deus, e nesse ponto de viver um chamado e não desistir, mesmo em meio às provações, não tem como a gente não lembrar de Paulo. Paulo, ele passa por muita coisa, tem capítulo na Bíblia que ele só fala de sofrimento. Por muitas vezes em dor, por muitas vezes em fome, por muitas vezes esquecido, né? E Paulo, então, ele vai dando a lista do que ele sofreu. Mas aquela frase que ele escreve a Timóteo, agora minha vida está sendo dada por libação, mas tudo o que me aconteceu, eu sei que contribuiu para o Evangelho. Contribuiu. Então, assim, a gente olhar para essa luta que a gente passa diária, igual você está falando na faculdade, e quanta gente não passa essa luta no trabalho,
às vezes na rua, na família, dentro de casa, no dia a dia mesmo, no né? dia a dia, e olhar para essa frase de Paulo e falar, cara, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo é para contribuir para o crescimento do Evangelho. E a gente olhar com essa ótica, talvez até suportar o sofrimento seria mais fácil. Talvez até aguentar o peso seria mais fácil. Paulo ele nos explica, ele nos ensina tanta coisa, tanta maneira de viver de acordo com o chamado, no propósito, sem fugir do propósito. Com certeza. Ele estava realmente na vibe do rei. Né? Ele não desistisse, não. Gente, eu vi algo, eu li algo domingo. Estava pregando na igreja do meu pai domingo. E aí o tema lá era vivendo as promessas do Senhor. Em Atos, a Bíblia diz que as pessoas vendiam as próprias moradias para viver com os irmãos. Agora eu te pergunto para vocês, quem é que tem coragem hoje de vender sua própria casa e dizer assim, meu irmão, você está precisando de comida, né? Toma aqui. Quem é, ô Mateus? Igual Paulo. Porque isso é contribuir. Porque a gente não pode esquecer dos pequenos gestos que nós temos que o Senhor está olhando. Com certeza. Então, assim, Paulo entendeu isso. Tanto que Paulo nem se casou por conta disso. Paulo quis viver uma vida solteiro literalmente para o Senhor. Não sair do propósito de maneira alguma. Até porque já começa com o jeito que o Senhor chama Paulo, né? Sim. Saulo, você está indo para Damasco matar os crentes, né? Pois é, você vai ficar cego. Assim, eu vi até uma pregação, não me lembro se foi do pastor Marco Feliciano, não me lembro agora quem foi que trouxe essa pregação, mas algo que me marcou, porque Saulo, ainda falando do Saulo, né, a gente entende que não mudou o nome, né, mas na época ele era conhecido como Saulo. Isso mesmo. Né, e no momento lá que Cristo fala com ele, na Bíblia está assim, Saulo, Saulo. E assim, a pregação, a visão que o pregador dessa mensagem trouxe, é de que ele se maravilhou. Saulo, Saulo. Ele escuta uma voz do céu. Aquilo para os fariseus era algo muito difícil de acontecer, praticamente impossível, vivendo debaixo da lei. Então, talvez Saulo naquele momento pense, olha, meu pai está falando comigo, é Deus. E quando Jesus fala, por que me persegues? Saulo pergunta, mas quem é o Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Naquele momento, Saulo entende, cara, eu estou vivendo o meu propósito, mas fora do chamado. O meu chamado não é esse. Aí vem uma mudança de chave, né? A gente precisa entender, em algum momento da nossa caminhada, ter essa mudança de chave. Não, ele já cai entendendo o chamado. Exatamente. Ele já fala assim, ó, Senhor. Ele já entende o senhorio. Ele já entende o senhorio. Ele fala, Senhor. Ele passa de alguém que queria matar quem servia ao Senhor para ser servo. Isso. De primeira. Você já viu aquela frase assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Com certeza. Você, muitas das vezes, a gente conhece muita gente assim, fala assim, eu odeio crente, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de nada. Irmão, quando o Senhor decide falar com alguém, não tem nenhuma. Até porque lá em Apocalipse diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, ela vai batendo. É por isso que eu sempre digo para o pessoal, nunca desista das pessoas que o mundo já desistiu, porque o Senhor não desiste delas. Verdade. Entendeu? Ele passa de perseguidor para um construtor. Entende? Então, ele já cai sabendo do senhorio do Senhor. E aí, eu vou trazer aqui uma ideia de como que é o chamado da gente. Quando o espinho na carne aparece na vida de Paulo, aí a Bíblia diz que ele vai ao terceiro céu. Na verdade, ele diz assim, a gente sabe que foi ele, mas ele diz assim, olha, eu não sei se foi na carne ou no espírito, mas eu conheço alguém que conheceu o terceiro céu. Era ele mesmo. Sim.
Até para a igreja que ele estava escrevendo, era um povo que não aceitava essa soberba, né? Então ele tinha que O usar jeito que ele tinha que falar era diferente. Isso. Gente, que experiência extraordinária para prosseguir. Com certeza. Pensa, o Senhor tá sofrendo, espinho na carne, tá doido. Pois é, eu abri o céu para você. É disso. É sobre. Eu já pensei muitas vezes em desistir. Quem nunca, né? Sabe, ir para uma pregação, para um altar e dizer assim: essa é a minha última pregação que eu vou ter. E aí você terminar o culto com 10 jovens batizados com o Espírito Santo. Você Como fala, que gente, diz? é sobre isso. Sim. Jesus está comigo. Em meio às dificuldades e às provações, o Senhor continua comigo. E agora eu vou soltar uma frase que eu guardei até agora, que é a maior frase desse tema que eu sempre gosto. O que te marca pode marcar também uma geração. É verdade. Irmão, você quer saber de você não desistir? É você ver as pessoas que são inspiradas em ti e o que Jesus te entregou. Sim. Até porque quando eu continuo, quando eu persevero, muitas pessoas também continuam comigo. Então, sempre acredite naquilo que o Senhor está te marcando, porque isso é capaz de marcar uma geração. É o Mateus, é o Daniel, é na vibe do rei. Quando vocês pensarem em desistir, o Senhor vai falar: opa, vocês se lembram que o que eu te marquei pode marcar uma geração também. Então, assim, Paulo entende isso. Mas, e Paulo, assim, Paulo é incrível que Paulo, ele não teve muitos... Ele era muito confiante, né? Ele não era tipo Abraão, que falava: não, Senhor, eu não estou muito... Ele não. Ele era... O pessoal falava assim, direcionava ele: Paulo não vai a tal cidade ainda. O Espírito Santo direcionava ele: Paulo não vai a tal lugar ainda. E ele não ia. E sempre crendo, sempre firme em meio às batalhas. Paulo era diferente. Paulo era diferenciado. Eu não via muitos altos e baixos na vida de Paulo, até porque olha como é que foi o início da chamada dele. Né? Talvez naquele início ali, após o chamado, dele entender que ele tinha agora um chamado, que ele precisava viver por aquele chamado, né? E tem até um hino agora estava até falando com o Daniel hoje sobre esse hino, da Ana Clara Rocha, Os Bastidores de um Chamado. Nossa. Nos bastidores de um chamado. E assim, esse hino, a letra que ele nos traz, ela começa dizendo: por trás dos bastidores de um chamado. Eu ainda não ouvi. Ele lançou quando? Tem um pouco tempo, um mês e meio. Ainda depois escuta lá. Para você que está nos assistindo, é uma boa indicação para você que está assistindo Assista lá. esse podcast que fala sobre chamado. Só espera acabar o podcast. Exatamente, não saia para assistir Ana Clara Rocha, por favor. Tá? E ela começa dizendo que por trás dos bastidores de um chamado, nós não vemos Paulo sendo coroado, mas vemos Paulo sendo apedrejado, eternizando em cartas um recado. Aí ela diz: o chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. É normal sentir a presença do Espírito Santo aqui? Então assim, que é isso? essa visão de você viver o seu chamado, e os meninos aqui da congregação, né, a qual, pela honra e glória do nome do Senhor, pela misericórdia de Deus, eu estou como líder já há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, né? Sim. E assim, eu sempre falo, pessoal, para vocês viverem de uma forma que agrade a Deus e seja prazeroso para você, descubra o seu chamado. Descubra o seu chamado, não importa a idade. Eu tenho 10 anos, descubra o seu chamado. Aprofunde para você saber qual é o seu chamado. Porque quando você descobre o seu chamado, aí você começa a viver uma vida de propósito. Uma vida de propósito, de entrega. E igual você vai olhar na vida de Paulo, ele poderia muito bem, aquele achismo, né? Ele pensar que estava no propósito. Ele pensava: não, eu estou contribuindo com o reino, Sim. Né, com a verdadeira mensagem, que não era a verdadeira mensagem. E é interessante falar disso, porque às vezes a gente acha que está fazendo algo e que realmente é o nosso propósito. Mas não, o discernimento vem de Deus. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, porque às vezes estamos fazendo algo que não é o verdadeiro propósito. Exatamente. Não, Paulo se encontra com Pedro, que também era muito abençoado na época, só que Pedro não entendia muito o propósito. Ele falava assim: ó,
Ele era meio esquisito. Ele falava assim, ó, na frente do povo, ele falava assim, ó: vocês têm direito à salvação. Quando virava as costas, principalmente Paulo virava as costas e dizia assim: não, só o judeu tem a salvação. Ele era prosélito. Ele era judeu circuncidado. Entendeu? As raízes ainda estavam. Isso, aí ele dizia assim: não é bem assim, não. Esse pra mim, só te interrompendo um pouco, esse pra mim talvez seja um dos maiores encontros da Bíblia. Porque a gente pega um Pedro sanguinário, um Pedro que quando Jesus vai ser preso, ele tá com a espada. O que um pescador tá fazendo com a espada? Eu queria entender isso. Ele arranca, né, a orelha lá do soldado mau. Jesus vai lá com toda a misericórdia, coloca no lugar. E agora Pedro se encontra com o Paulo. Que Paulo não fica para trás, né? E esse encontro, esse embate, a gente vê Paulo, só não vou tirar o seu raciocínio, porque eu sei que você vai entrar nisso agora, mas quando a gente vê Paulo rebatendo Pedro por aquela atitude dele, cara, a gente entende, isso é o propósito no chamado. Isso é o propósito no chamado. Eu tenho uma mensagem que o nome dela é Até Que Você Entenda. Gente, como é? Pra você ver, é o tanto que Pedro era meio doidão. Ele era aquele que respondia as coisas mais top pro que respondia as coisas mais baixas. Isso é verdade. Ele foi aquele que falou assim, ó: Jesus, né, pregando a multidão, aí Jesus vai pregando, o povo vai embora, aí a multidão vira só 12, aí Jesus vai e fala assim: e vocês não vão embora não? Aí Pedro responde ele responde lindamente e diz: para quem iremos nós? Beleza, olha a resposta dele. Aí, mas Pedro era o mesmo que era usado pelo inimigo. Isso. Jesus disse assim, ó: olha, eu irei te padecer na mão dos sacerdotes. Aí Pedro: jamais, Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, eu te conheço. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro fala até: se for necessário morrer em teu lugar, eu morro. Morrer por ti. Jesus fala: rapaz, se você soubesse que o inimigo já pediu para se andar com a sua vida, meu amigo. Ele vai, tanto que ele podia botar tudo a perder. Ele vai ao Senhor, aparece a ele. Aí ele fala: tu me amas, te amo, Senhor. Toda aquela história. Sim. Depois do Espírito Santo descer, aí Atos capítulo de número 10, o Senhor vai e fala assim, aparece uma espécie de uma visão, uma visão. Sim. De várias criaturas impuras. Desce e fala assim para Pedro: Pedro, come. Aí Pedro: não. Aí Pedro: come, Pedro. Aí Pedro: não. Diz não ao Senhor 3 vezes novamente. Aí tem uma hora que ele vai e fala assim, aí a Bíblia diz: Pedro, depois de um tempo, entende. O Senhor estava mostrando que agora havia um novo povo. Os gentios também agora não eram impuros. Aí a Bíblia diz que ele vai para a casa de Cornélio, que é o primeiro batizado com o Espírito Santo dos gentios. Sim. Mas Pedro ainda não tinha entendido o chamado, porque ele depois ganha muitas almas ao Senhor. Ele já tinha ganhado, na verdade, muitas almas ao Senhor. Aquela primeira pregação. Mas ele ainda estava meio, perdido. É a gente purinho, meio assim querendo aceitar algumas coisas e outras não. E aí Paulo, que chega nele e diz: e aí? Na minha frente você fala uma coisa, nas minhas costas outras. Então assim, nós precisamos ir lutando até entender o chamado de Deus na nossa vida. Sim, e isso faz parte do secreto. Sim. O secreto é o joelho no chão, é buscar realmente. Sim, eu tenho experiência pessoal, né, que para mim entender o meu chamado de uma maneira mais ampla, eu tive que ter uma experiência pessoal com Cristo. Foi mesmo? Uma experiência pessoal onde eu pedi, onde eu jejuei, orei, busquei, e numa bela noite Cristo me encontrou em sonhos e me mostrou o meu chamado.
Então, assim, depois que você tem essa experiência sobrenatural, transcendental, seja o que você quiser chamar, eu acredito na experiência espiritual com o meu Senhor, né? Então a gente não tem como mais fugir do chamado. Não tem como mais fugir. Paulo, ele passa por esse encontro com Cristo. A gente vê uma afobação de Paulo, né? Eu tenho que ir para Jerusalém, pregar em Jerusalém. Ele chegando ali, o povo, não, você vai sumir daqui. E assim, na palavra do Senhor é até algo interessante, porque fala que depois que Paulo sai de Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus voltou a crescer. Então, assim, às vezes você pode estar vivendo no chamado, mas fora do propósito. Fora do propósito. Então, para entender isso aí, vem todo um conjunto. E para entender, precisa ter secreto. Precisa ter conhecimento do dom do chamado. Com certeza. Rapaz. Estamos na vibe. Estamos sincronizados aqui. A conversa tá muito boa, né? Se a gente pudesse ficar Rapaz, ficava muito tempo. horas e horas, mas a gente precisa encerrar. Gente, se vocês gostou desse podcast e quer nosso irmão aqui de novo, vocês, por favor, comenta muito aí. Que nós vai trazer. Depois de hoje, meu irmão, você pode ter certeza que logo você vai estar aqui de novo. Não foi nem 5% do que ele tinha para falar, eu tenho certeza. Não, mas certeza. vai desenrolando bem, né? Sim. Vamos lá, aqui. Sentou nessa mesa aqui, meu irmão. Mas nem falou do que a gente queria falar do Jeremias. Exatamente. Mas o senhor sempre faz essas Na coisas. próxima oportunidade, você vai falar sobre Jeremias em nome de Não, Deus. e a gente vai falando, achei que deu 10, 15 minutos, já tem quase 1 hora de vídeo. Já tem 1 hora? Já tem 1 hora de vídeo. Então, para a gente encerrar, a gente sempre tem no final o nosso bate-volta, né? Onde eu falo palavras, você responde com respostas rápidas, no máximo aí 3, 4 palavras. Eita. Aí agora a gente quer ver a velocidade de raciocínio do nosso irmão, que pregador da palavra de Deus, meu amigo, tem momento que tem que ter um raciocínio meio apurado, né? Meio rápido. Então, assim, a gente vai entrar nesse ponto agora do nosso bate-volta. E a primeira palavra não tem como ser outra, seguindo essa visão que a gente está seguindo aqui no nosso podcast de hoje, que é propósito, né? Fala uma coisa aí sobre propósito. O que é propósito? O que Jerusalém foi para Davi? Uau, profundo, hein, rapaz? E aí, Daniel? Atenção que eu vou começar justo. Vamos lá. E eu, então? Fé ou obediência? Obediência. Mesmo você sabendo que pode gerar ali você tem fé naquilo, mas obedecer é muito melhor. Obedecer. Até que ponto confiar no meio da luta? Até entender o meu chamado. Até entender o chamado. Isso. Sofrimento até entender o meu chamado. E esse é o ponto principal, né? Tem que entender o chamado. Por último aqui, essa aqui eu tava pensando aqui já faz um tempo, hein? E quando é assim, e eu só tenho 5 segundos para pensar. Mas pode pensar, vamos com calma. O cenário muda o ponto final? Nossa, isso é difícil. Boa pergunta, hein? Não. Não muda, né? Não. Concordo com você. Por tudo que a gente falou aqui hoje, o cenário muda. Com toda certeza. Porque o cenário de pessoas que estão assistindo aí, quero me direcionar a vocês, às vezes pode estar sendo um cenário triste, um cenário bagunçado, um cenário que você às vezes não está entendendo nada, né? Mas em meio a uma vida de propósito, uma vida ligada a um ponto final lá na frente, a gente tem que passar por coisa que a gente não espera. E esse passar por coisa que a gente não espera, às vezes vai doer, às vezes vai entristecer, às vezes Deus vai tirar pessoas do nosso lado que a gente não queria que fosse. Às vezes Deus coloca pessoas mais perto de nós, pessoas que a gente não queria que viesse. Né? Então, o cenário não muda o ponto final. Então, se você está passando por alguma coisa aí que às vezes está te afrontando, está mexendo com você, se coloque de prontidão. Só a única coisa que eu te peço, se coloque de pé. Se coloque de pé.
porque o dia de amanhã já é um dia diferente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pra gente encerrar então, Kleber, gostaria que você desse suas considerações finais, falasse com quem nos assiste aí nesse podcast ainda até agora. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Tenho certeza que Deus falou com você através desse episódio de hoje. E vamos ouvir agora o nosso irmão falar uma palavra direcionada exclusivamente para você que está nos assistindo. Primeiramente, eu quero só agradecer vocês. Não sei se vai ter os agradecimentos. Já é esse agora, já pode fazer. Então, Matheus, muito obrigado. Daniel, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui. Meus irmãos, para você que está nos assistindo, vou falar algo bem simples, mas muito grandioso. Se apaixone tanto pelo Senhor, tanto, seja tanto dele, que o pecado já não será mais na sua vida o motivo dos seus pensamentos, mas os seus pensamentos serão sempre fixos ao Senhor Jesus Cristo. Ame tanto Jesus que você não vai ficar pensando, eu tenho que parar de fazer, praticar tal pecado, mudar de vida. Não, você vai ser tão apaixonado por Jesus que os seus direcionamentos serão: eu sou tão apaixonado por Ele que eu irei fazer todas as coisas para Ele e por Ele para sempre. Você não quer acabar com o podcast desse jeito? De jeito a gente vai falar. Essa eu tava guardando, essa eu tava guardando. Que isso, meu irmão. Aleluia. Pessoal, então a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Curte aí, nós precisamos da sua interação, tá? Comenta o que você achou, experiências que você já teve no decorrer da sua vida, de propósito, no seu chamado. Nós queremos te conhecer também. E essas experiências que vocês nos contam lá, né, Daniel, nos comentários, acabam impactando também a nossa vida. Muito obrigado, Kleber, pela sua presença. Deus te abençoe, que de prontidão aceitou o nosso convite. E eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Sim, não somente para nós que estamos aqui, porque esse é o nosso desejo, a nossa intenção. Sim. Que esse podcast venha, na verdade, frutificar na vida de quem nos assiste também. Isso é viver na vibe do reino. Isso é viver na vibração do reino de Deus, né? Muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Daniel. Gente, só quero agradecer a vocês que ficou aí com a gente até agora. Deus abençoe a vida de vocês. E se você gostou desse podcast, deixe nos comentários o que você gostou mais. Lembrando que os nossos cortes, esses cortes maravilhosos que vai ser feito, tirado daqui, tá lá no Instagram, tá no TikTok. Então procure as nossas redes sociais, na Vibe do Reino, tá bom? Que vai ser bênção pra você. E é isso, até semana que vem. Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Com Deus, meu povo.